Oi, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de história de hoje? Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o café, né? Sobre os imigrantes que aqui vieram também para trabalhar nessa cultura. Já falamos bastante sobre o trabalho dos africanos, né? No cultivo do café, na preparação, e da sua importância no trabalho, né? Com esse produto e com outros produtos também na época do Brasil colonial e imperial. Mas nós vimos que os imigrantes vieram para cá também em busca de vida nova, de riqueza, para sair de um país, às vezes, que tinha estado em guerra, tinha sofrido as consequências das guerras, né, na Europa. E aí eles vieram para cá para tentar uma vida melhor, para poder se refazer. A maioria vieram com familiares, né? Diferentemente dos escravos africanos que vieram forçados para cá para trabalhar, vinham em condições também desumanas, né? Apertados em porões de navios. Não que os imigrantes também não tenham sofrido com os navios muito cheios, os navios vinham carregados demais, né? Muita gente junto. Também não era uma viagem fácil, mas que os escravizados vinham, e aqui muitos deles que vinham família, às vezes irmãos, esposa, alguém junto, normalmente às vezes nem ficavam no mesmo lugar, nunca mais iam ver a pessoa. Às vezes um era vendido para um fazendeiro, outro para outro, e nunca mais iam conseguir rever a família. E muitos deles também deixavam suas famílias na África, né? E não sabiam mais se iriam vê-los de volta. Isso não acontecia, né? Vimos então que com o fim da escravidão, alguns escravizados não queriam permanecer, né, nas fazendas de café principalmente, e aí houve uma propaganda, um incentivo muito grande, né, para os povos da Europa, principalmente, virem para o Brasil para suprir então essa necessidade de trabalho nas fazendas de café. Mas eles chegavam aqui com promessas de vida fácil, de tudo pronto, e muitos deles também sofriam ao chegar porque eles encontravam tudo para iniciar do zero, né? Nem casas, nem nada, ficavam em hospedarias, tinham que construir suas casas, tinham que correr atrás de tudo que eles queriam fazer. Muitos deles nem as ferramentas que traziam às vezes não conseguiam ficar com elas. Então a bagagem deles nunca era muito, né? Era a maioria o que eles usavam, a roupa do corpo e poucas coisas mais. E a gente viu como foi importante tanto o trabalho dos escravos como o trabalho dos imigrantes europeus, asiáticos e todos que vieram depois para o desenvolvimento do Brasil, né? Então foram esses imigrantes que ajudaram o Brasil a se colocar economicamente, né, numa boa posição na época, com o plantio do café principalmente, que foi o produto que alavancou a economia do Brasil. Nós vimos que o café, por exemplo, não é um produto brasileiro, né, foi trazido da Etiópia, mas ele se deu muito bem aqui, né, no Brasil, se desenvolveu muito bem, e o Brasil passou a ser o maior exportador de café, né? Ainda hoje o Brasil exporta muito, considerado também o maior produtor e exportador de café do mundo. E o café brasileiro é muito bem visto lá fora, como a gente já estudou aí, né? E agora a gente vai continuar falando um pouco mais sobre essa cultura dos imigrantes que aqui chegaram, o que eles deixaram, o que eles trouxeram também, né? Então vamos para frente um pouquinho, na página 17 agora. Aqui diz assim, ó: a arquitetura, por exemplo, é uma das expressões da cultura dos imigrantes, pois demonstra como eles construíam suas moradias, de acordo com o que conheciam no local de origem. Então, eles traziam a sua maneira de construir as suas casas, e aqui eles faziam parecido com as casas de lá, como eles sabiam fazer lá.
Vejam aqui uma construção, né, a reconstituição de uma casa usada pelos primeiros imigrantes poloneses que chegaram a Curitiba. Então veja, essa casa não foi construída por imigrantes, mas é um modelo, né, uma reconstituição, uma réplica de uma casa construída por imigrantes. Então, com os telhados, né, bem inclinados. Por que eles faziam esses telhados bem inclinados? Porque na Europa, a maioria dos países neva bastante e o gelo se acumula no telhado. Então, para não prejudicar os telhados, eles fazem esses telhados inclinados que faz com que a neve escorra, né, caia, e os telhados não se acumulem. Então, eles continuaram fazendo esse mesmo tipo, né, de telhado assim. Então, os imigrantes poloneses que se estabeleceram na região sul do Brasil adaptaram seus conhecimentos de construção e criaram uma casa feita com troncos inteiros encaixados, como se fosse um tipo de quebra-cabeça, pois para cada peça de tronco existe um lugar específico de encaixe. Então vejam que as madeiras se encaixavam e tinha que ser aquela para dar certo naquele lugar. Então eles faziam, iam montando essa casa como quase um quebra-cabeça. Então essa casa que foi feita no Memorial da Imigração Polonesa, que está no Bosque João Paulo II, em Curitiba. Vejam aqui outras características da maneira de construir na Polônia, Holanda, Ucrânia, Itália e Alemanha, que foram incorporadas em algumas casas do sul do Brasil. Então aqui, ó, esses desenhos que eles colocavam assim no telhado, feitos em madeira, que são chamados de lambrequim. É um tipo de enfeite de madeira de diferentes estilos, colocado na parte de fora dos telhados, e os desenhos estão relacionados ao formato do gelo pendurado nas calhas das casas durante o inverno na Europa. Então os desenhos aqui relembrando o gelo caindo do telhado, né? Então eles enfeitaram os telhados assim, parecido com os telhados na Europa. Aqui em Palmas mesmo, antigamente tinha, talvez hoje já não existam mais, algumas casas históricas que foram construídas, né, por descendentes de imigrantes e que tinham esses desenhos, esses lambrequins aqui no telhado. Então, os imigrantes contribuíram com a sua cultura para a formação da nossa sociedade. Que tal enfeitar a sua casa, né, aqui com lambrequins? Não precisa ser toda a casa, aqui é só um modelo para vocês fazerem, vocês podem usar de outra forma. Então, no material de apoio de vocês têm imagens de lambrequins. Então, vocês vão retirar lá, aqui ó, vocês vão retirar, pintar esses enfeites e podem colocar como enfeite em algum lugar que vocês queiram aí. Ou pode até utilizar como um marcador de página para leitura, para trabalho. Escrevam aqui o nome lambrequim para vocês não esquecerem, né, o que é. Então, vocês podem pintar, desenhar e usar aí com um marcador de página para vocês. Já que não estamos em sala, né, não vamos conseguir enfeitar. Aí na página 18 agora, então, diz assim: quando chegavam ao Brasil, os novos trabalhadores procuravam se juntar aos grupos vindos do mesmo país e assim formavam comunidades de imigrantes. Essas comunidades geralmente estavam situadas perto de plantações, mercados ou estações de trem. Então, eles procuravam, né, viver com os povos que vieram do seu país. Isso porque aí eles conseguiam também conversar, né, com essas pessoas, se comunicar, conviver com pessoas da sua cultura também. Então, muitos deles procuravam se juntar a esses grupos, né, vindos do mesmo país. A gente sabe que muitas cidades do Brasil foram colonizadas por povos de regiões diferentes, mas geralmente na mesma cidade existem aquelas comunidades que têm aqueles grupos que são descendentes do mesmo país. A gente vê, por exemplo, em algumas cidades de Santa Catarina, como Joinville, que foi colonizada por alemães. A gente vê algumas outras cidades de Santa Catarina que foi colonizada por italianos. A gente vê
comunidade como o bairro da Liberdade em São Paulo foi colonizado pelos japoneses. Então, assim, eles faziam essas comunidades próximas, né, de pessoas que tinham a sua mesma cultura. E aí eles continuavam, né, relembrando e conversando, se comunicando com pessoas da sua mesma etnia, do seu mesmo contato, né? Aqui agora, vocês vão ver na página 18, tem uma fotografia aí que foi registrado o trabalho realizado por imigrantes europeus em uma fazenda na cidade de Araraquara, interior de São Paulo. Então, após ler essa imagem, você vai comparar com a obra da página 6 e escrever 3 semelhanças que há nessa imagem. Lembram lá da obra da página 6? A gente tinha lá uma obra aqui colorida, né? Que é da Valquíria Elgueto. Essa obra aí é do Guilherme Gaensley. Vocês vão observar o que há de semelhante e vão descrever aí embaixo na página 18. Percebam que agora, aí na página 18, a gente vê pessoas brancas trabalhando, então os povos europeus, né? Nós já vimos atividades ali no café, onde apareciam os escravizados trabalhando. Então essa obra aqui mostra depois da abolição da escravatura, quando os europeus chegaram para trabalhar nas fazendas de café, né, substituindo a mão de obra escrava, que agora já estava alforriada, como diziam, né, já estava liberta, e muitos tinham saído dessas fazendas. Como eu falei para vocês, muitos dos escravizados não tinham para onde ir, continuavam trabalhando nas fazendas, né? Muitas vezes em troco somente da comida e de um local para se abrigar, de uma cama, mas continuavam sem receber, né? Porque eles não tinham para onde ir, então eles ficavam ali pela comida e a cama e trabalhando para pagar esses serviços oferecidos, então. Aqui na página 18 ainda, vocês têm, então, depois de fazer essa comparação, ver as semelhanças entre as imagens da página 18 e a página 6, vocês vão responder a questão 2, que fala sobre a migração de mão de obra usada no cultivo do café no Brasil. Então, vocês vão marcar as alternativas corretas quanto aos africanos e quanto aos imigrantes, tá? Então, vocês vão responder essas questões 1 e 2 da página 18 e vão postar para a prof uma atividade lá no Positivo On como comprovação de presença desta semana, então, na disciplina de História, ok? Então, até a próxima aula e a gente corrige essa página aqui com vocês. Beijo e até lá!